Vamos abrir então o texto da palavra do Senhor, Hebreus, capítulo de número 12, versículos de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 até o 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Feche seus olhos, curve sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é santa, que é inerrante, que é infalível. Precisamos, ó Deus, da Tua palavra para orientar a nossa vida, corrigir a nossa postura. Ó Deus, e a vida cristã é uma vida que é pautada em Tua palavra, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, possamos compreender a Tua palavra, aplicá-la em nossas vidas e nos esforçarmos, ó Deus, para vivenciá-la no nosso dia a dia. Pai, oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou falar a respeito da vida cristã. Os primeiros séculos da igreja, sobretudo os 3 primeiros séculos, a história da igreja cristã, da nossa história, fala que houve muita perseguição nesse período. Sobretudo, se nós observarmos e lermos atentamente os 2 primeiros séculos da história do povo de Deus. Esses séculos são chamados por alguns de os séculos dos mártires. Muitos cristãos, por não negarem o nome de Cristo, morreram de forma drástica e até dramática. Alguns foram queimados em fogueiras. O texto de Hebreus, capítulo 11, diz que alguns foram cerrados ao meio, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Pessoal que enfrentou muitas lutas, muitas perseguições, mas não abriram mão da fé, não abriram mão do Senhor Jesus, não negaram a fé. Antes, preferiram que as suas vidas fossem tiradas do que negar o nome do Senhor. E nesse período houve um personagem muito interessante, que chama-nos a atenção não apenas pela forma que morreu, mas por ser um pregador da palavra de Deus e alguém que abraçou a fé e depois que foi alcançado pelo Evangelho, passou a pregar a palavra de Deus de uma forma muito intensa. E publicamente, então, esse personagem passa a anunciar a palavra do Senhor. O seu nome é Félix, chamado também de Félix o Confessor. Alguns o chamam de Félix Impincis, por causa da sua morte. Ele morreu por pinceladas, uma espécie de bisturi ou uma espécie de canivete. Algumas pessoas pegaram e cortaram o seu corpo até que ele fosse à morte. Félix era um renomado professor em sua época, era um pagão, mas ao ouvir a mensagem do Evangelho, sentiu-se fortemente chamado a entregar a sua vida a Cristo. E Félix, então, ao aceitar o senhorio de Jesus em sua vida,
passou a pregar o evangelho de forma pública, anunciando nas praças, nas ruas, que somente Jesus Cristo é o Salvador de todo aquele que crê. Félix, então, atraiu sobre si forte perseguição. E, empreendendo uma fuga para se livrar das pessoas que o perseguiam, encontrou um homem à beira do caminho caído, quase falecendo. Félix, então, socorre aquele homem e, mais tarde, aquele homem o leva para uma cidade chamada cidade de Nola. E ali, então, ele faz de Félix um bispo. E Félix, abraçando a fé, continua a pregar o evangelho. Nova perseguição se levanta, de tal forma que Félix se viu forçado a fugir mais uma vez. E empreendeu uma fuga pelos montes. E percebendo que os seus algozes estavam próximos, Félix então achou uma caverna. Entrou nessa caverna e diz que a história, que de forma providencial, algumas aranhas teceram ali na boca da caverna as suas teias. De tal forma que os perseguidores de Félix, ao passar por aquela caverna e olharem para aquela caverna, viam que era impossível alguém estar ali escondido. E Félix, assim, então, teve a sua vida salva mais uma vez. E ele, então, sai, chega diante de uma nova cidade e começa a pregar o evangelho de forma pública. Mais uma perseguição se levanta, até o momento em que Félix é pego, inclusive por alguns de seus ex-alunos que foram impiedosos com ele. Cortaram o corpo de Félix, até que Félix veio a falecer, mas não abriu mão do evangelho, não renunciou o nome de Cristo. Eu contei essa história para os irmãos para que nós possamos refletir acerca da vida cristã. A vida cristã não é fácil. Ela é marcada por momentos difíceis, momentos bons, é claro, mas ela também tem as suas dificuldades. E a história de Félix é mais uma história na história da igreja. Muitos irmãos que não negaram o nome do Senhor Jesus, porque de fato serviram a Deus e foram as últimas consequências. Mas olhando para esse texto, meus irmãos, o que é que a vida cristã requer de nós? O que é que a vida cristã nos chama a viver, a vivenciar e a fazer em nossas vidas? Por amor a Deus, por não renunciar o nome de Cristo, por viver a vida cristã na presença do Senhor. A vida cristã, à luz desse texto, requer algumas questões da nossa vida. E, em primeiro lugar, a vida cristã requer de nós uma autodisciplina. Versículo de número 1. Leiam comigo mais uma vez a palavra do Senhor. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, é uma conclusão do capítulo anterior. O escritor aqui está concluindo. Ele está resumindo aqui agora a respeito da vida cristã. Temos no capítulo 11 aí a tão conhecida galeria dos heróis da fé. E agora o escritor nos chama a atenção para que a vida desses irmãos sirva de exemplo para todos os cristãos. E por isso ele está dizendo, olha, nós temos em nossa volta essa nuvem de testemunhas. Aqui Calvino diz que é um contraste. Essa nuvem não é tão grande assim de forma numérica, mas a importância da vida desses irmãos é que deve marcar as nossas vidas e servir para nós de motivação. Ao olharmos para esses homens e mulheres que padeceram, mas não negaram o nome de Cristo, nós também somos motivados a enfrentar as dificuldades que a vida cristã coloca diante de nós. Ao olharmos para esses personagens que são personagens reais, homens e mulheres que morreram, tiveram a sua vida decepada, mas não negaram o nome de Cristo, somos assim influenciados por eles, motivados pela vida deles, meus queridos. E é isso que nós devemos fazer, olhar ao redor de nós e ver pessoas que servem de motivação para
a nossa vida. E aí nós somos desafiados ao exercício da autodisciplina. E a autodisciplina aqui não é apenas aquela correção que nós devemos fazer de algumas falhas da nossa vida, mas aqui nós somos chamados a olhar para a figura do atleta. E aqui é como se estivéssemos diante de um grande estádio, sendo motivado pelas pessoas que assistem à nossa vida, e a vida cristã tem essa dimensão pública, e aqueles que são cristãos vão nos incentivar a que vivamos a nossa vida, mas o escritor diz, nós precisamos colocar de lado algumas coisas que nos embaraçam, coisas que não são necessariamente pecaminosas em si, mas que nos atrapalham na vida cristã. E se você pensa aqui na figura do maratonista, ele tem que correr a maratona o mais livremente possível. Nós não, pelo menos eu não conheço na história das maratonas, algum maratonista que tenha corrido com algum peso nas costas, com uma mochila, por exemplo, porque isso atrapalharia o seu desempenho. E é esta figura que nós temos que ter diante de nós para essa questão da autodisciplina. Precisamos fazer esse exercício de avaliar a nossa vida e perceber na nossa vida algumas coisas que, mesmo que não sejam pecados em si, elas nos atrapalham na corrida da vida cristã. Alguns chamam esse texto aqui de a maratona da fé. E aí nós precisamos fazer esta avaliação. Por exemplo, há pessoas que gostam de futebol. Futebol não é pecado. Mas se o futebol te domina a ponto de atrapalhar a sua vida cristã, você precisa fazer esta avaliação. Pescar, por exemplo, não é pecado. Mas se a pescaria compromete a sua vida cristã, você precisa fazer esse exercício da autodisciplina e ver até que ponto a pescaria está te prejudicando. Na sua vida com Deus, no seu relacionamento com a família, complicando a sua vivência dentro do lar e colocando em dificuldade a sua vida cristã. Há muitas pessoas que sacrificam o culto, que sacrificam a vida cristã por conta de algumas coisas, que mesmo que nelas não sejam pecaminosas, mas vai atrapalhar a vida cristã. E aqui o escritor está dizendo, coloque de lado. E a expressão que aparece no original é aprisionar, prender. Ao invés de sermos presos, ao invés de sermos cativos de algumas coisas, pelo contrário, na vida cristã nós precisamos prender algumas coisas que nos impedem de caminhar com Deus, que nos impedem de servir a Deus de forma melhor. E aí todos nós somos chamados a avaliar a nossa vida. Hoje pela manhã dei um exemplo na aula com os jovens, e é um exemplo que tem acontecido recorrentemente na vida de alguns casais. Há uma moça reclamando que o marido a havia trocado pelo videogame. Parece que é uma coisa bem banal, mas nós temos no nosso tempo vivenciado essas coisas. É o esposo que é dominado por uma diversão, por um hobby que toma conta dos seus recursos. Ele sacrifica os recursos por causa de um hobby, sacrifica os seus recursos por causa de algum gosto pessoal que tem, compromete a família, compromete a sua fidelidade a Deus, compromete a sua vida cristã. Lamentavelmente, nós temos vivido isso e somos, às vezes, surpreendidos por coisas tão banais que prendem as pessoas e as impede de viver livremente a vida cristã. Muitos casais têm entrado em conflito por questões dessa natureza. É o homem que investe mais no seu time de futebol, mais no seu hobby, do que propriamente na sua família, do que propriamente na igreja, na obra de Deus. Precisamos parar e refletir acerca de como temos vivido a vida cristã. É necessário que façamos esta avaliação. E aí o escritor diz que essas coisas se colocam na nossa carreira cristã como obstáculos. E além de elencar essa questão daquilo que pode pesar e atrapalhar a nossa
vida cristã, a nossa carreira rumo a Cristo, ele coloca também a questão do pecado. O pecado que tenazmente nos assedia. Em uma outra versão, a tradução que temos é de que o pecado nos agarra. O pecado é algo que nos abraça e que impede o nosso progresso na obra de Deus. E o comentário que Calvino faz a respeito aqui do pecado, Calvino diz, olha, a questão aqui não são tantos os nossos pecados externos, que são visíveis e que às vezes nós os deixamos com facilidade. A questão aqui é interna, é essa nossa inclinação ao pecado que nos atrapalha na vida cristã. E aí, muitas vezes, nós somos impedidos de caminhar bem no nosso relacionamento com Deus por conta dessa nossa inclinação interna. E, às vezes, alimentamos alguns pecados que não são vistos pelos outros, mas que muito nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. A vida cristã, ela requer essa autodisciplina, ela nos chama, ela nos convida a que nós olhemos para nós mesmos e peçamos forças a Deus para evitarmos algumas coisas em nossa vida. E aí o escritor diz, nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus queridos, nós somos desafiados pela palavra de Deus a permanecermos na fé, a caminharmos com Deus, mesmo que tenhamos dificuldades, mesmo que sejamos desafiados por muitas questões, nós somos desafiados a correr com o nosso Deus. É uma grande maratona e nós não podemos desistir, não podemos jogar a toalha, não podemos parar no meio do caminho, não podemos retroceder. Nós tivemos agora as Olimpíadas e vimos alguns atletas, mesmo perdendo a sapatilha, mesmo ali nas últimas forças, faziam questão de atravessar a linha de chegada. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para continuarmos, para perseverarmos, mesmo que nós enfrentemos lutas, passemos por desafios, nós fomos chamados e o Senhor mesmo nos auxilia nessa caminhada, nessa jornada, para que possamos chegar até o final. A vida cristã requer isso de você e de mim. Essa autodisciplina, nós somos atletas de Cristo nesse sentido. E a segunda questão que a vida cristã requer de nós é que nós olhemos para Jesus. Versículo 2, vamos ler mais uma vez? Isso é algo comum para nós, sempre afirmamos isso, mas precisamos tocar nesse assunto. Versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Quero chamar a sua atenção, meus irmãos, porque, embora tenhamos isso como um ponto pacífico na nossa vida, que nós precisamos olhar para Jesus, nem sempre fazemos isso. Nós temos referenciais, e às vezes temos referenciais humanos, somos influenciados por outras pessoas. E o escritor mesmo diz aqui que nós precisamos olhar para esses exemplos que nos motivam, mas toda referência humana é uma referência imperfeita. Todo referencial que nós estabelecemos, humanamente falando, são referenciais que não são completos em si mesmos. O único referencial perfeito para nós, inclusive de uma humanidade perfeita, é Cristo Jesus. Por isso o autor está dizendo, olha, você tem ao seu lado pessoas que te motivam, mas você precisa olhar firmemente para Cristo. Se nós não olharmos com essa firmeza para o Senhor, nós corremos o risco de desistir da caminhada, de parar no meio do caminho, de retroceder, de voltar atrás. Nós cantamos um hino que diz que muitos corriam bem
e agora vão longe do Senhor, distante do Senhor. Porque às vezes houve uma decepção, às vezes ele foi decepcionado por alguém, às vezes na igreja ele passou por um momento difícil e achou que não valia mais a pena. E aí o escritor nos diz, olha, na vida cristã, nós precisamos olhar firmemente para Cristo. Ele é a nossa principal referência. Porque se você olhar para mim, olhar para uma outra pessoa, você vai ver que há falhas, há erros. Mas quando nós olhamos com firmeza para Jesus, nele, não vemos erro, não vemos falha e não vemos imperfeição. Ele é perfeito. Por isso que o escritor diz, olhe firmemente para Cristo. Aqui é para você não desviar o seu olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Você precisa olhar para Cristo Jesus, perceber quem Ele é. E aí o texto diz, olha, firmemente para Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Calvino comentando aqui, ele diz, essa alegria aqui é todo tipo de benefício. Ele trocou todo tipo de benefício que o céu lhe oferecia, que o mundo às vezes também poderia querer oferecer a Cristo. Alguns queriam coroá-lo. O próprio diabo faz uma proposta audaciosa para Jesus, dizendo que se Jesus se prostrasse diante dele, ele daria tudo. Na verdade, aí o diabo atenta contra a deidade de Cristo. Mas Cristo sempre o rebateu. E o texto nos diz que ele foi à cruz e não se envergonhou de ter ido à cruz morrer por você e por mim. Portanto, aqui ao olharmos para Jesus Cristo, nós não precisamos nos envergonhar de sermos crentes. Nós não precisamos ter vergonha de professar a nossa fé. Onde quer que estejamos, nós precisamos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Precisamos nos portar como crentes. Portanto, não é vergonha nenhuma servir a Deus. Não é vergonha nenhuma evangelizar o seu amigo de trabalho, o amigo de sala de aula, o seu vizinho, aquele seu familiar que não é cristão. Nós não precisamos nos envergonhar do Evangelho. E, lamentavelmente, há algumas pessoas que se envergonham do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Nós precisamos dessa referência se quisermos viver uma vida cristã de forma perseverante. Se tirarmos os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós corremos um sério risco de fracassar. Nenhum de nós consegue levar a vida adiante cristã se não tivermos Cristo como maior e prioritário referencial de vida para você e para mim. Precisamos olhar para o Senhor porque Ele é a nossa principal referência. Ele não fez caso da cruz. Ele foi à cruz morrer por você e morrer também por mim. Em terceiro lugar, o que a vida cristã requer de nós? Além dessa autodisciplina, além de olharmos para Jesus de forma firme, a vida cristã requer que saibamos lidar com a oposição. Versículo 3. Vamos ler o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A vida cristã, por si só, ela traz dificuldades. E uma das dificuldades que a vida cristã traz é que nós enfrentaremos oposição. Às vezes a oposição já começa na família. Quando alguém abraça a fé, professa agora que é um servo de Deus, dependendo de sua família, ele já no seio da família começa a enfrentar oposição. Os relatos são inúmeros de irmãos que nós conhecemos, de pessoas com as quais convivemos, que falam para nós das dificuldades que tiveram ao abraçar o Evangelho por conta da família. Às vezes, servir a Cristo é extremamente contrário à filosofia de vida da família.
E aí a pessoa, por causa de Cristo, passa a enfrentar a oposição dentro do lar. Às vezes, por você ser crente, ser um cristão fiel, você vai enfrentar a oposição no seu trabalho. Se você quiser falar de Jesus para alguém, ou se você não vai no rumo daquelas pessoas que às vezes burlam algumas coisas no trabalho, por você ser crente, você não entra pelo caminho dos maus exemplos, mantém a sua fé, você vai enfrentar a oposição. Você vai enfrentar dificuldades. Você vai ser perseguido por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade a Deus. Nós enfrentamos também a oposição da cultura. Estamos vivendo um momento em que a cultura conspira contra o cristianismo. A cultura conspira contra os valores da palavra de Deus. E nós somos desafiados a permanecermos fiéis ao Senhor, enfrentando oposição. Jesus enfrentou a oposição dos pecadores. E se ele enfrentou, imagine você e eu. Nós também enfrentaremos as oposições. Estamos vivendo um momento politicamente correto, e para não magoar algumas pessoas, nós às vezes fazemos algumas concessões, que são concessões às vezes pecaminosas, que são concessões às vezes contrárias à palavra de Deus. Mas para não magoar, para não ferir, nós acabamos cedendo em alguma coisa. E o Evangelho nos chama para permanecermos firmes, ainda que essas oposições se levantem contra nós, e conspirem contra a nossa fé. Inegavelmente, nós enfrentamos oposição na nossa vida. E a palavra do Senhor nos chama a olharmos para esse exemplo de Cristo. E a palavra considerar aqui também pode ser traduzida por pensai atentamente a respeito de Cristo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E essa é uma motivação para que nós não desmaiemos. Essa é a figura. Para que nessa caminhada você não desmaie e caia pelo caminho. Pense no sofrimento de Cristo, pense na vida que Cristo levou para poder fazer a vontade de Deus. E aí nós somos, então, pela palavra do Senhor, motivados a corrermos essa carreira da vida cristã. A vida cristã, portanto, requer de nós essas questões, que nós possamos olhar e exercer a autodisciplina na nossa vida. Termos diante do Senhor, por meio de sua palavra e do seu Espírito, condições de negarmos algumas coisas, de abandonarmos algumas coisas que nos atrapalham, dar o devido cuidado à palavra do Senhor, dar o devido cuidado à obra do Senhor, dar o devido cuidado à família, que é também a nossa primeira igreja. Vejam que a palavra de Deus sempre nos chama a essa relação com a família. O cuidado com a família é algo extremamente importante e necessário, sobretudo quando servimos a Deus. Precisamos reconhecer o lugar que a família ocupa na nossa vida como servos de Deus. A vida cristã requer isso de nós, e ela requer que nós também fixemos os nossos olhos firmemente em Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. E aí, meus queridos, nós vamos também ter de lidarmos com a oposição. E não são poucas. Mas Jesus enfrentou e venceu, e Ele também nos capacita a que vençamos. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, a Tua palavra, ó Deus, ela é singular, Pai. Ela é necessária para a nossa orientação. E às vezes, ó Deus, ao olharmos para a nossa vida, percebemos, Senhor, que nós não a vivemos de forma plena, temos algumas dificuldades, ó Deus, somos dominados por algumas coisas que são tão superficiais, tão supérfluas, Senhor, e às vezes toma conta do nosso coração, dá-nos discernimento, entendimento, para que possamos colocar essas coisas de lado, ó Deus, para que, enfim, possamos te servir melhor na nossa vida cristã, nos relacionarmos melhor com o Senhor e com a obra do Senhor. Nos ensine também, ó Deus, a mantermos firmes o nosso olhar em Ti, Jesus.
Às vezes, nos frustramos com algumas decepções que temos na vida, nos nossos relacionamentos na igreja, mas nós precisamos firmar os nossos olhos em Ti. O Senhor é a nossa principal referência. Nos ajude também, ó Deus, a enfrentarmos a oposição, sem negarmos a Tua palavra, sem negarmos os princípios que a Tua palavra coloca diante de nós. Ó Deus, que o Senhor mesmo nos capacite para vivermos a vida cristã diante do Senhor. Oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.